Graças a Paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar a nossa mensagem de domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Mas antes de gravar esse vídeo, eu quero orar, pedindo a bênção de Deus sobre a minha vida, a sua unção, para que essa palavra seja altamente produtiva na vida daqueles que vão nos ouvir e nos assistir. Pai, derrama do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Eu preciso dessa graça, de ser cheio do Teu poder, da Tua unção e da Tua força, para que esse vídeo seja importante na vida daqueles que vão nos ouvir. E também, Senhor, conceda aos nossos ouvintes espírito de revelação e de sabedoria, no pleno entendimento da Tua vontade, para que eles sejam abençoados ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Querido, dando continuidade ao nosso tema sobre gratidão, nós vamos continuar com o seguinte subtema. A gratidão culmina na eternidade. A gratidão não é apenas uma prática terrena, mas uma linguagem eterna dos redimidos. Apocalipse 7, 11 e 12 diz assim: todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. A eternidade será marcada por adoração e gratidão a Deus. Nós estamos vivendo na Terra hoje, irmãos, um trailer, um treinamento daquilo que vai ser lá no céu. Portanto, eu quero lhe pedir que aproveite bem esse tempo, para que você se livre das coisas terrenas, das coisas mundanas, e se localize nas coisas espirituais, porque é para lá que nós vamos viver. E olha, nós vamos passar uma eternidade com o Senhor. Portanto, temos que aprender a prática desses bons comportamentos, para quando chegar lá, a gente estar apto para desenvolver essas qualidades. A gratidão não é apenas a prática terrena, mas é a linguagem eterna dos redimidos. Veja, uma experiência tremenda que aconteceu na visão de João, lá no Apocalipse. Diz o seguinte: todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres, eram 24 anciões, e dos 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Eu acho interessantíssimo essa menção aqui, esse texto, esses versículos que falam que eles estavam diante do trono e se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Queridos, adorar a Deus é a razão pela qual você e eu fomos salvos, fomos escolhidos. Não foi para viver festando lá na glória. Não. Aprendendo a adorar a Deus. E a gente aprende isso aqui na Terra. Claro que ainda com rudimentos desse mundo, mas lá no céu vai ser perfeito, porque lá todos vão caminhar na mesma direção. Veja, eles adoraram a Deus dizendo: Amém. Olha só. O louvor e a honra e a sabedoria e as ações de graças e a glória e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Está aqui uma receita de como eu e você podemos adorar a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Isso nós vamos fazer quando estivermos lá na glória. Portanto, é importante você já aprender a praticar aqui na Terra, para quando chegar lá as coisas estarem nessa linha. A eternidade será marcada por adoração e gratidão perfeita. Hoje nós fazemos ainda algo que é imperfeito, mas quando chegarmos lá na glória, nós vamos ter a grandeza de fazer tudo de maneira perfeita. Então veja, a gratidão
não é apenas um tema bíblico, é uma postura de alma regenerada, é um ato de fé, é uma expressão de humildade e uma antecipação da eternidade. Onde a gratidão habita, o coração permanece sensível, o espírito permanece vigilante e o Deus é continuamente glorificado. A gratidão nasce de uma consciência da distância infinita entre Deus e os homens. A gratidão bíblica não começa com os benefícios recebidos, mas na percepção da proporção absoluta entre quem Deus é e quem o homem é. Só quem contempla essa distância aprende a obedecer verdadeiramente. Vamos ver os versículos que vão nos ilustrar isso de maneira mais tremenda. O meu amigo Davi, quando estava à noite apacentando as suas ovelhas, ou diante do curral, ou diante do lugar onde as ovelhas estavam, ele pegou a sua harpa e começou a dedilhar e cantar. Olha só, quando contemplo os teus céus, então ele estava olhando o firmamento à noite, as estrelas, tudo, né? Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabelecestes. Ou seja, Davi está apreciando a grandiosidade do infinito, do firmamento, dos astros, das estrelas. Ele diz, que é o homem para que dele se lembre? Que pode comparar o homem com toda essa grandiosidade celestial? E o filho do homem para que o visites? A gratidão surge quando o homem entende que não havia nenhuma obrigação em Deus de se lembrar dele. Olha só, esse Davi realmente nos tira do sério. Olha o que ele diz. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembre, ou o filho do homem, para que o visites. Então ele percebe que, comparado com a grandiosidade celestial dos astros, do firmamento, o homem aparentemente é nada. Mas Deus falou, não, no entanto, fizeste um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Esse é o homem que nós estamos falando. Tá? Então Deus quer que você reconheça que muito além de você e de mim está a presença do Deus Todo-Poderoso. Por isso, nós precisamos ser gratos a Deus por essa condição. Veja que a ingratidão é rebelião ontológica contra o Criador. Biblicamente, a ingratidão não é ingênua. Ela é a negação prática da condição de criatura. E o coração é o coração dizendo, sou autossuficiente, não preciso de nada, tenho tudo. No caso do fariseu, orando diante do pecador, né, do publicano, lá no templo do Senhor. A gratidão surge quando o homem entende que não havia nenhuma obrigação em Deus de se lembrar dele. Então, a ingratidão não é ingênua. Ela é a negação prática da condição de criatura. É o coração dizendo, sou autossuficiente. Meu irmão, quem é você? Quem sou eu? Nós não somos nada. Mas Deus é tudo em todos. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim, não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. A ingratidão é o primeiro degrau rumo à idolatria do eu. Então, o Senhor é muito claro aqui. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Pelo contrário, meu filho, antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá forças para adquirir riqueza. Então, tudo vem de Deus, inclusive a força, né, do nosso trabalho, do nosso dia a dia,
vem do Senhor. A gratidão verdadeira exige morte do ego religioso. Há pessoas religiosas que não são gratos, acham que não, Deus tem a obrigação de me abençoar. Que isso, rapaz? A religião pode coexistir com orgulho espiritual. Olha só. Gratidão, porém, só nasce onde o eu foi crucificado. Se você ainda não é um cristão, lamento dizer que não tem como você ser grato a Deus em tudo. Até por crente que já nasceu de novo, isso é difícil. Imagine para quem ainda não teve essa experiência. E aqui nós vemos o exemplo em Lucas 18, 11 a 14, do seguinte: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dizendo: Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha só que nível de autossuficiência, de orgulho, de prepotência desse religioso. O publicano, estando em pé, de longe, nem ainda levantava os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. O fariseu agradece, mas não é grato. Sua gratidão é narcisismo espiritual. Veja que coisa, meus irmãos. A gratidão do fariseu é narcisismo espiritual. É o homem exaltando a si mesmo. Interessante que a Bíblia diz que ele estava em pé e orava de si para si mesmo. Não tem nada a ver com Deus aqui. De si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ô, meu irmão, o que é isso? Como que você não é como os demais homens? Então aí vem um orgulho sobremodo elevado da sua condição de religioso, que ele achava que dava dízimo 2 vezes por semana, jejuava 2 vezes por semana, dava dízimo, fazia, acontecia, que isso o tornava melhor do que os outros. Negativo. Essas coisas são necessárias? São. Mas simplesmente é o seu dever, é o meu dever. Isso não nos faz devedor de Deus em nada, porque nós é que somos devedores de Deus, e não Deus de nós. Então, preste atenção. O fariseu agradece, entre aspas, mas ele não é grato. A gratidão sua é simplesmente narcisismo espiritual. Nossa, aqui foi longe o negócio, viu? Bom, a gratidão só é possível após a revelação da graça. Ninguém agradece verdadeiramente antes de compreender a graça soberana, onde a salvação é vista não como mérito, mas a gratidão se dissolve. Então, olha só, em Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criado para as boas obras, para que nelas andássemos. Aqui nós temos um questionamento entre os cristãos e os espíritas. Os espíritas são aqueles que fazem muita bênção, muitos presentes, muitas coisas para as pessoas, muitas obras, melhor dizendo. Então eles acham que pelo fato de fazer muitas obras, eles estão conseguindo uma salvação meritória. Eu quero te dizer que não é assim, não. Ninguém merece nada. Por nobre nascimento, pelas suas riquezas, pela sua sabedoria, pelos seus estudos teológicos. Não, 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 não. A salvação é de graça, vem pela fé e é dom de Deus, não é seu. É dom de Deus. E nós não podemos nos gloriar nisso. Essa é que é a importância maior. Então você não foi salvo porque você fez muitas obras. Agora, há uma discrepância aqui entre o comportamento cristão e espírita. O espírito faz muitas obras tentando conquistar a sua salvação. Não é por aí. Mas o crente, porque ele já tem a salvação, aí ele acha que não precisa fazer obras. Está errado, meu irmão. Nós somos criados para as boas obras, preparadas em Cristo Jesus, para que andássemos nela.
Aí que você tem que fazer boas obras, porque você é filho de Deus. Então, não misture as estações. Não se desculpe de não fazer a coisa certa porque os outros assim o fazem. Não, não, não. Nós precisamos fazer as boas obras porque Deus já as preparou para que andássemos nelas. Então, não fique se justificando. Ah, eu já estou salvo, não preciso fazer obra para me salvar. E não vai mesmo. As obras são resultados de uma salvação em Cristo Jesus. Então, os crentes precisam rever esses conceitos e voltar a praticar, a fazer as boas obras para abençoar as pessoas, porque nisso é glorificado o vosso Pai, em que pratiquemos essas boas obras. Com isso, estaremos honrando ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, para com essa mania de dizer, eu não preciso fazer boas obras porque a obra não salva. Não salva, mas acompanha a salvação. Então, se você é salvo e não faz boas obras, eu quero questionar a sua salvação. Até que ponto você é salvo? A salvação tem que vir acompanhada das boas obras. Agora, não são as boas obras que vão te salvar, não, querido. Quem te salva é Cristo Jesus, de graça. Não é por mérito, mas é por graça do Senhor. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não é porque eu quero, é porque Deus quer. É dom de Deus, olha que coisa linda. Ninguém compra o dom de Deus, amado, ele te é dado gratuitamente. Mas, para tanto, você precisa buscar o Senhor com um coração profundamente quebrantado. E, a partir de agora, meu amado, mude o seu conceito. Comece a praticar as boas obras, abençoar pessoas com a salvação, com recursos, com sabedoria, com ensinamento, com discipulado. Tudo isso faz parte das boas obras. A gratidão é a linguagem natural de quem sabe que não contribuiu com nada para ser salvo. Olha o conceito aqui. A gratidão é a linguagem natural de quem sabe que não contribuiu com nada para ser salvo. Eu sou grato porque o Senhor me escolheu. Mas não foi por meus méritos, não foi por minha sabedoria, não foi pela minha cultura, não foi pela minha desenvoltura, não foi porque eu trabalho na obra. Não, 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 não. É pura graça de Deus. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. A gratidão floresce no solo da eleição divina. Pouco se ensina isto, mas biblicamente é inevitável. A gratidão se aprofunda quando o homem percebe que foi amado antes de existir. Isso aqui é muito profundo, meu amado. Para um pouquinho e vê se você consegue adentrar a este conceito de maneira pura e simples. A gratidão se aprofunda quando o homem percebe que ele foi amado antes de existir. Isso, aos olhos naturais, é incompreensível. Isso, aos olhos humanos, você não consegue alcançar. Mas olhe com os olhos espirituais. Efésios 1, de 4 a 6 diz o seguinte: assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Olha só, o mundo nem existia. Mas o Senhor já havia te escolhido e me escolhido. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Querido, quando você é salvo por Deus, você não pode mais conviver com o pecado, com esse mundo tenebroso, com essas coisas que o mundo oferece, com essas facilidades, com os conceitos do mundo. Nós somos salvos para ser santo, em primeiro lugar. Segundo, irrepreensível, sem falha, sem mancha, sem defeito algum, perante Ele em amor. E Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade,
para o louvor da sua glória. Oh, meu Deus, eu fui salvo para ser santo e irrepreensível e para ser para o louvor da glória de Deus. Será que eu e você estamos dando louvor a Deus com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com o nosso dia a dia? Ou isso só acontece quando você vai na igreja, na hora do louvor? Nós vamos estar com Deus não apenas no culto, mas o tempo inteiro na nossa casa, no nosso trabalho, aonde quer que você se encontre. Você precisa dar louvores a Deus. Louvores não apenas de lábios, mas de coração puro, de atitude, de desejo de agradar ao Senhor. A gratidão não reage apenas ao que Deus faz, mas ao fato de que Deus decidiu nos amar. Antes da fundação do mundo, meu irmão, isso é incompreensível para o pensamento humano. Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Então, se você não está vivendo a vida santa, você está fora do propósito. E irrepreensível, você é um homem perfeito. Corpo, alma e espírito, não é só no espírito. O espírito estando bom, está tudo certo. Não. O corpo também tem que estar bem. E a alma, que é um reflexo do corpo. Se o corpo está mal, a alma está mal também. Então nós precisamos ser irrepreensíveis. Corpo, alma e espírito, até a vinda do Messias. Aquele que fez a promessa é fiel e ele cumprirá. Mas depende da sua parte. Deus trabalha sempre em parceria. Ele não impõe nada, não obriga nada, não te impõe nada. Cabe a você, livremente, espontaneamente, escolher obedecer, escolher servir a Deus, escolher fazer a vontade do Senhor. Eu decidi fazer a vontade de Deus na minha vida. A Bíblia diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse entrará. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes a vontade de Deus se choca com a nossa vontade. Fatalmente vai acontecer isso. E o homem carnal, o homem natural, vai preferir fazer a vontade dele do que a vontade do Senhor. Só que eu prefiro fazer a vontade do Senhor e não a minha. Então estou sempre orando, pedindo ao Espírito Santo que me conduza, que me oriente, que me ensine a viver em santidade na presença do meu Rei, do meu Deus, do meu Senhor e do meu Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Então, amado, a gratidão não reage apenas ao que Deus faz, mas ao fato de que Deus decidiu me amar antes da fundação do mundo. Gente, isso é muito profundo. E você não vai entender isso com sua mente natural, mas com a sua mente espiritual você vai entender. A gratidão sustenta a alma quando Deus permanece em silêncio. Essa aqui é uma das dificuldades que todos nós temos. A gente não entende quando Deus resolve fazer silêncio a nosso respeito. A gratidão madura não depende de respostas visíveis. Ela se ancora no caráter imutável de Deus. Olha que coisa linda está escrito em Abacuque 3, 17 e 18, que ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Gente, esses versículos aqui de Abacuque dão um nó na nossa cabeça. Por quê, pastor? Porque ele está dizendo que é uma situação de caos extremo que o mundo está passando. A figueira não floresce, então não tem fruto, não tem coisa na árvore, a figueira está seca. Não haja fruto na videira para fazer a uva. O mel da figueira, o fruto da vide, que é o vinho, o produto da oliveira minta, o óleo. O judeu não pode viver sem um óleo. E os campos não produzem mantimentos, uma seca terrível, não tem alimentos para se consumir. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, aqui é depois do arrebatamento. E nos currais não haja gado, foi tudo
consumido. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ou seja, a nossa alegria não está na figueira florescendo, não está na videira dando uva, não está na oliveira dando azeite de oliva. Os campos não têm alimento, trigo, cevada, nada. Feijão, arroz, não tem. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, foram sumidas, subiram com o Senhor. E nos currais não haja gado. Querido, é um estado terrível de escassez, não tem nada. E você tira tudo para murmurar, para se queixar de Deus, você esqueceu de mim, Deus, como é que fica, como é que não fica? Mas ele, todavia, eu me alegro no Senhor, e não nessas coisas terrenas, materiais que são importantes, mas não é tudo. E exulto no Deus da minha salvação. Querido, você precisa estar muito cheio do Espírito Santo para compreender o que está escrito aqui nesses versículos. Todavia, eu me alegro no Senhor, e não nas circunstâncias, e não na abundância, e não nas coisas materiais. Eu me alegro no Senhor. E exulto, me alegro. A exultação é uma alegria em nível elevado no Deus da minha salvação. Querido, não há presente maior para o ser humano do que a salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, com tal intensidade, que deu seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o maior presente que Deus deu para nós. Matar o seu Filho para trazer redenção, para trazer salvação para a humanidade. A humanidade não tem ideia do que é a salvação em Cristo. Realmente, só o Espírito Santo pode nos capacitar no sobrenatural para entender e para glorificar a Deus nesse momento. Aqui, a gratidão é um ato de fé contra as evidências. Hoje em dia, amados, as pessoas tendo tudo reclamam. Tendo tudo em abundância, reclamam de Deus. Imagina essa situação aqui que o profeta Abacuque escreveu. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê um coração grato para que a gente possa, em tudo, agradecer ao Senhor na nossa vida. Então vejam, a gratidão é uma arma espiritual contra a murmuração. Oh, Jesus, que coisa linda! Quem agradece não murmura, simples assim. A murmuração não é fraqueza emocional, é afronta espiritual. Gratidão e murmuração jamais coexistem. Se você é murmurador, não tem nada de gratidão em você. Agora, se você é um cara grato, aí você não vai murmurar, porque a gratidão supera. Olha o que nos diz 1 Coríntios 10, 10 e 11. Nem murmureis, como alguns deles murmuravam, lá na caminhada do deserto. E pereceram pelo destruidor. Quem murmura é destruído. Essas coisas lhe aconteceram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Quem murmura acusa Deus implicitamente de má administração da própria vida. Olha só. Nem murmureis, como alguns deles murmuravam, e pereceram pelo destruidor. No deserto, eles tinham ar-condicionado durante o dia, calor durante a noite, comida, caía todo dia um maná, carne vinha para eles, água tirada da rocha. Eles não tinham nenhum motivo plausível, porque não há motivo plausível para murmurar. Mesmo assim, eles reclamavam, murmuravam, falavam mal de Deus para o diabo. Presta atenção. Se você hoje é um homem ou uma mulher, murmuradores, vocês estão falando mal de Deus para o diabo. Ah, Deus não sabe fazer as coisas. Deixa as coisas acontecer aí ao léu e foi complicado. Queridos, quem murmura acusa Deus implicitamente de má administração da própria vida. O amado tempo acabou.
Quero pedir que o Senhor nos guarde, corpo, alma e espírito, até a vinda de Jesus. Abençoa, papai, hoje o teu povo para sempre. Espírito Santo, que eu não fui capaz de ensinar, o Senhor completa na vida dos seus filhos. É o que eu te louvo, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém.